Uma taça quebrada, um segredo enterrado. Bem-vindo ao Fio Silencioso. Eu sou seu anfitrião Arrow. Deixe um comentário dizendo de onde você está nos ouvindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Vamos à história. Tudo começou, como esses eventos costumam acontecer, com os convites mais civilizados e os fins mais incivilizados. O vento soprava em espiral ao redor das ameias em ruínas da abadia de Igúbore. Uma grande propriedade transformada em residência particular, aninhada nas profundezas de Viltire. Seus muros de pedra centenários exibiam as marcas de monges, monarcas e, agora, assassinatos. No entanto, no primeiro domingo de maio, ninguém presente esperava por isso. Lady Eugênia Velstone, marquesa viúva e famosa colecionadora de relíquias sagradas, havia convidado um círculo exclusivo de convidados para sua capela recém-restaurada para uma inauguração privada. O objeto de interesse do encontro era nada menos que um cálice cerimonial do século XIV, dourado, incrustado de joias e que se acredita ter pertencido a um bispo destituído que desaparecera em circunstâncias misteriosas. Dizia-se que o cálice não era visto em público há mais de 100 anos. Às 4 horas, a capela estava tomada pelo aroma de cera de abelha e pela grande expectativa. Fileiras de bancos esculpidos brilhavam sob o brilho suave do lustre. O cálice permanecia guardado sob uma redoma de vidro, que refletia os rostos dos seletos presentes, cada um deles cuidadosamente escolhido por Lady Eugênia. Houve Sr. Alaric Velstone, enteado de Eugênia, cujo portfólio de negócios fracassados só era rivalizado por sua ambição. Houve Senhorita Iris Linley, a arquivista da família e historiadora local, jovem e trêmula, com os dedos manchados de tinta e sempre segurando cadernos. Houve Dr. Horace Villogugui, um arqueólogo cético cujo desdém pela sabedoria das relíquias românticas era tão conhecido quanto sua língua afiada. Houve Sra. Daphne Valley, amiga de infância de Eugênia, uma mulher de rendas finas, olhos ainda mais penetrantes e um ar de desaprovação permanente. E finalmente, houve Sr. Lionel Greene, um avaliador de arte evasivo cuja avaliação havia garantido a fama do cálice, e a companhia de seguros de Lady Eugênia. A própria Lady Eugênia estava de luvas brancas ao lado da vitrine, com a coluna ereta e a voz clara como um sino. Senhoras e senhores, entrego-lhes o cálice de São Vaurien, o orgulho da minha coleção e possivelmente a descoberta eclesiástica mais importante da história britânica recente. Plossos. Alguns murmuraram parabéns. A Senhorita Linley Batu Palmas Delicatament. O Dr. Villogugui zombou baixinho. Sr. Alaric olhou para o relógio. O Sr. Greene tirou fotos, muitas, sussurraram alguns. Então veio o silêncio. Foi uma quietude tão repentina, tão total, que até o vento lá fora pareceu prender a respiração. Um estrondo o destruiu. A caixa de vidro havia caído. Não, havia sido empurrada. Cacos brilhavam no chão de marmore como gelo. O cálice estava quebrado. A haste dourada rachou-se em dois. Mais chocante, um pequeno rolo de pergaminho, do tamanho de uma caixa de fósforos, havia caído de sua base oca. A Senhorita Linley Engascu. Sir Alaric Pergaju. O Dr. Willoughby se adiantou. É uma falsificação. Esse pergaminho foi forjado. É uma falsificação. Lady Eugenia Empalidiciu. O que você está dizendo, Horace? Mas nenhuma resposta veio. Porque naquele momento, Lionel Greene caiu no chão, segurando o peito, morto antes mesmo de atingir as lajes. Ao cair da noite, a polícia chegou. A relíquia foi trancada. Os convidados foram detidos. Suspeitou-se de envenenamento. Lady Eugênia, pálida mas composta, fez uma última chamada, através do canal. E 2 dias depois, um carro preto e elegante passou pelos portões da abadia de Igúbore. Saiu Sr. Hércule Poirot imaculados em suas polainas cinzas, bengala com ponta prateada e bigode elegantemente encerado. Ele parou diante da porta da capela e então se virou para o oficial ao seu lado. Meu amigo, disse ele suavemente, onde há assassinato, há motivo. Mas onde há beleza quebrada, sempre há um segredo. E com isso,
Poirot entrou no caso que viria a ser conhecido como a pista no cálice quebrado. O vento soprava baixo através das sebes enquanto Hercule Poirot era conduzido pelos corredores claustrais da abadia de Gilbury. As pedras do corredor eram irregulares e frias sob seus sapatos de couro envernizado. Cada passo ecoava fracamente demais para ser confortável, pensou ele. O lugar tinha o silêncio de um túmulo, apesar do tic-tac suave de relógios antigos e do aroma de cera de abelha ainda pairando no ar após a desastrosa revelação de Lady Eugênia. O inspetor Alec Frobisher, da polícia de Wiltshire, caminhava ao lado dele, com uma competência ágil e uma rigidez educada. O cálice foi guardado no escritório. A perícia, bem, pelo menos, como eles são, tirou impressões digitais e fotografias. Nada conclusivo. O corpo de Greene foi removido para o necrotério da vila. Causa preliminar da morte: parada cardíaca, embora haja suspeita de envenenamento. Nada evidente. Sem ferimentos, sem trauma visível. Poirot assentiu, o olhar penetrante sob as sobrancelhas franzidas. E o pergaminho? Frobisher deu um suspiro fraco e frustrado. Levado como prova, é claro. Estava escondido dentro da haste do cálice. Escrita latina, desbotada pelo tempo. Possivelmente authentica. Possivelmente plantada. Acerta. Linley e o Dr. Villoguigui quase brigaram por causa disso. Ah, murmurou Poirot, então não começamos com o assassinato, mas com a disputa por uma relíquia. Ele entrou na sala de estar, onde os suspeitos estavam reunidos a pedido discreto de Poirot. Os móveis haviam sido reorganizados sutilmente para criar uma sensação de simetria, de ordem. Sem dúvida obra de Lady Eugênia. Ela estava sentada, com a coluna ereta, em um sofá de veludo, com uma bengala com cabo de prata ao lado. À sua esquerda, Sir Alaric, parecia que toda aquela situação era mais um incômodo do que um choque. A senhorita Linley estava sentada em frente a eles, apertando um caderno contra o peito como se pudesse protegê-la de tudo. O Dr. Villoguigui caminhava de um lado para o outro perto da janela, com as mãos atrás das costas. A senhora Daphne Valise estava empoleirada em uma cadeira de canto como um falcão esculpido em porcelana. Poirot observou a cena rapidamente e então fez uma reverência curta e cortês. Senhoras, senhores, começou ele, com um tom gentilmente reprovador. Agradeço a paciência em circunstâncias tão preocupantes. So Hercule Poirot. Fui solicitado a ajudar neste caso. Um homem morreu e uma relíquia inestimável foi profanada. Precisamos encontrar a verdade, não importa quão profundamente ela se esconda. Lady Eugenia assentiu graciosamente. Somos gratos, Monsieur Poirot. A abadia já viu escândalos demais. Não permitirei que outra sombra paire sobre ela. Poirot inclinou a cabeça. Então começarei entendendo o que cada um de vocês viu, ou acreditou ter visto. Ele se virou primeiro para Iris Linley. Mademoiselle, a senhora estava mais perto do mostruário quando ele caiu, não é? Ela se assustou, a voz fraca. Se sim, eu estava parada à esquerda, perto do banco da frente. Eu estava desenhando. Eu tinha um lápis na mão. O Dr. Willoughby Buffo. Poirot olhou para ela com uma precisão gentil. E o que você observou? A senhorita. Linley engoliu em seco. Houve uma espécie de rangido, como madeira sendo deformada. Então a redoma de vidro simplesmente caiu para frente. Se esparafu. E o cálice não caiu simplesmente. Se partiu. Devia estar quebradiço. Ou já rachado. Os olhos de Poirot se voltaram para o Dr. Villoguigui. Monsieur, o que você acha? Villoguigui parou de andar. Foi uma armação. A coisa toda. Aquele pergaminho foi escondido de propósito. Uma pista falsa para reforçar a suposta história do cálice. E Greene caiu nessa. Literalmente. Poirot ergueu uma sobrancelha. Você acredita que Lady Eugênia encenou essa descoberta? Os lábios de Lady Eugênia se estreitaram. Certamente que não. Villoguigui deu de ombros. Acho que alguém fez isso. Quer minha opinião? Poirot?
Aquele pergamino era falso. E quem o escondeu pode não ter planejado a morte de Greene, mas certamente mexeu com a situação. Poirot virou-se suavemente para Sir Alaric. E o senhor, Monsieur? O que viu? Sir Alaric deu de ombros, elegante demais para ser descuidado. Uma caixa de vidro cai. Uma relíquia se quebra. Um homem cai morto. Parecia saído de uma peça. Francamente, eu estava entorpecido na metade do monólogo histórico de Iris. Não percebi nada até o estrondo. O bigode de Poirot se contraiu. Você tocou na tela. Uma pausa. Não. Por que eu faria isso? Poirot não disse nada, apenas fez uma pequena anotação em seu caderno de bolso. Ele finalmente se virou para a senhora Vallis. E a senhora, madame? Sarah Vallis aliso Asaya. Vi o Sr. Greene se mover para a frente, bem de leve, pouco antes de a maleta cair. Pensei que talvez ele tivesse empurrado. Deliberadamente? Pergunta Poirot. Ela deu de ombros. Ele ficou estranho a tarde toda. Nervoso. Suando. Furtivo. Eu disse a Eugênia na época, não disse? Que ele parecia indisposto. Lady Eugênia assentiu com firmeza. Você fez. Os olhos de Poirot se estreitaram, pensativos. Tantas versões do mesmo momento, e nenhuma com certeza. Curioso, n'est-ce pas? Ele se levantou com uma determinação repentina. Preciso ver o pedestal de exposição, o vidro quebrado e o fragmento de pergaminho, por favor. E, Monsieur Frobisher, desejo examinar o escritório onde a relíquia está agora guardada. Frobisher o conduziu pelo corredor, passando por retratos a óleo e vitrais, até chegarem ao escritório. Poirot se moveu lentamente, examinando tudo, os ângulos, o peso do pedestal, a posição dos suportes. A caixa de vidro não fora mal feita. Nem estivero prezzoriamente opoiodo. Teria sido necessário esforço, não acidente, para fazê-la cair tão perfeitamente. Poirot segurou o pergaminho delicadamente. Uma única frase, quase ilegível. Luz na escuridão, verdade no cálice. Luz na escuridão, verdade no cálice. Um floreio abaixo e depois nada. De volta à sala de estar, Poirot retornou com passos silenciosos. Mademoiselle Linley, disse ele, a senhora sabe latim? Ela assentiu rapidamente. Sim. Traduzi a maioria dos arquivos da família. Então esta frase significa algo específico para você? Ela hesitou. É uma metáfora religiosa bastante comum. Luz na escuridão, verdade no cálice. Poderia ser uma referência à tradição eucarística. Ou talvez uma metáfora para o conhecimento oculto na fé. E, no entanto, refletiu Poirot, este cálice em particular não escondia luz, mas uma mensagem. Uma que parecia, digamos assim, dramaticamente cronometrada. Ele voltou o olhar para cada um deles. A questão, meus amigos, é esta. Foi a mensagem que motivou o assassinato, ou o homem que a encontrou? Ninguém respondeu. Poirot deixou o silêncio se aprofundar e acrescentou gentilmente, mais uma coisa. Alguém aqui tinha alguma inimizade pessoal com o Sr. Greene? Alaric deu uma risada curta. Além do seu jeito arrogante e da sua capacidade enlouquecedora de estar certo, Dificilmente. ele supervalorizou metade dos objetos desta casa, incluindo aquele cálice. Poirot cruzou as mãos. Então talvez o próprio valor tenha sido o motivo. Ou a mentira por trás disso. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Meus amigos, disse ele suavemente, para entender o crime, precisamos primeiro entender a mente que o concebeu. Não o método, nem a arma, nem o cenário em que foi montado. Não, apenas a psicologia. E para isso, preciso primeiro observar, e depois, preciso provocar. Seus olhos pousaram brevemente em cada suspeito. No devido tempo, ele murmurou, até mesmo as mentes mais cautelosas se trairão. E com isso, Poirot retirou-se para seus aposentos de hóspedes, onde ficaria sentado em silêncio pela próxima hora,
engraxando os sapatos, reorganizando as flores e, acima de tudo, pensando. O jogo havia começado. E os jogadores já haviam revelado mais do que sabiam. A manhã seguinte à morte de Lionel Greene amanheceu cinzenta e carregada de névoa. A abadia de Igúbury assomava como uma sentinela sombria na névoa movediça, seus arcos pontiagudos e pedras escurecidas pelo musgo projetando longas silhuetas sobre o pátio de cascalho. Lá dentro, o ar estava silencioso e tenso, os convidados retraídos e vigilantes. O café da manhã fora um evento tranquilo. Lady Eugênia presidia com uma postura frágil, enquanto Sir Alaric comia com precisão mecânica. A senhora Valise mal tocou em seu chá. O doutor Willoughby franziu o senho para os arenques defumados como se o tivessem ofendido pessoalmente. Apenas Iris Linley parecia distraída demais para notar o silêncio, seu olhar oscilando entre suas anotações e a janela, os dedos se contraindo como se estivesse ansiosa para escrever algo e não ousasse fazê-lo. Poirot, sempre impecável em seu terno cinza-pombo, juntou-se a ele somente depois que os pratos foram retirados, e sua presença, de alguma forma, tornava o ambiente mais preciso, mais observado. Sentou-se sem preâmbulos, abriu um pequeno bloco de notas e observou os outros como se fossem peças de um quebra-cabeça muito específico. Meus amigos, começou ele, com o mais gentil dos sorrisos, estamos aqui juntos neste belo, ainda que talvez demasiado atmosférico cenário, com a tragédia no passado e a verdade à frente. Ontem à noite, considerei muitas coisas. O pergaminho, o cálice, a morte do Sr. Greene, e cheguei à conclusão inevitável. Todos olharam para ele, presos naquela pausa. Os olhos de Poirot brilharam. Sei muito pouco. Ainda não. Lady Eugênia deu um suspiro trêmulo que quase foi uma risada. Poirot continuou, mas o que eu sei é o seguinte. Alguém queria algo escondido. Ou algo encontrado. Talvez ambos. E o Sr. Greene, por acaso ou intencionalmente, interrompeu esse plano. Voi lá, ele está morto. O Dr. Willoughby soltou um grunhido impaciente. Já conversamos sobre isso, Poirot. Greene estava com a saúde debilitada. Provavelmente desmaiou por causa do choque. Ou da indigestão. Não vamos inventar uma conspiração onde ela pode não existir. Não, doutor, disse Poirot suavemente, o senhor está enganado. O corpo humano não morre simplesmente sem causa. Principalmente um homem que, apenas um momento antes, tirava fotos com mão firme. Poirot voltou sua atenção para Lady Eugênia. Madame, gostaria de falar com cada uma de vocês em particular, se me permitem. Ela assentiu com um aceno majestoso. Claro. Pode usar a sala matinal. Ele começou com Iris Linley. Ela o seguiu com passos hesitantes, agarrando seu caderno como se fosse uma tábua de salvação. Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Mademoiselle, perdoe minha intromissão, mas acredito que a senhora sabe mais do que disse. Ela corou. Eu só disse a verdade. Não vi quem bateu na caixa. Eu estava olhando para o cálice, tentando desenhar a gravura. Sim, disse Poirot suavemente. Mas sua atenção é aguçada, não é? O senhor é observador. Vê detalhes. Diga-me, Mr. Greene. Ele parecia. Com medo? Ela hesitou. Não com medo, não. Mas, ansioso. Ele não parava de olhar ao redor. E estava escrevendo algo num caderninho de couro que carregava. Eu o vi puxando-o para fora pouco antes da vitrine. Ele estava parado perto da vitrine, quase perto demais. Havia mais alguém perto dele. Ela franziu a testa, pensativa. Sir Alaric Supanho. Ele tinha acabado de dizer algo ao Sr. Greene. Não conseguia ouvir o que era. O Sr. Greene não respondeu. Ele apenas deu um passo à frente e então, o estrondo. Poirot assentiu lentamente. Merci, mademoiselle. A senhora tem o dom de perceber o que os outros ignoram. Não deixe que isso seja silenciado pelo medo. Ele a dispensou e chamou Sir Alaric em seguida. O jovem entrou com as mãos nos bolsos e um meio sorriso.
Mais perguntas? Não sei se serei útil. O senhor falou com o Sr. Green pouco antes da exibição, disse Poirot sem preâmbulos. Alaric se enrijeceu um pouco. Talvez. Só algumas palavras. Ele estava sendo evasivo. Eu queria um esclarecimento sobre o valor do seguro. Algumas partes da casa foram recentemente, digamos, reavaliadas. Ah, Então, por dinheiro. Alaric deu uma risada curta. Esta casa sangra dinheiro, Poirot. Cada cano, cada janela. Cada lodge de pedra antiga. É claro que quero que as relíquias sejam avaliadas de forma justa. O cálice, em especial, era importante para o futuro financeiro da propriedade. Green sabia disso. E ele mencionou o pergaminho antes da inauguração. Alaric hesitou. Não. Mas eu vi a expressão dele quando a garrafa caiu. Ele pareceu assustado. Como se não esperasse nada lá dentro. Ou como ele tinha, mas ficou chocado quando isso apareceu na frente de todos, murmurou Poirot. Alaric estreitou os olhos. Você está insinuando que eu plantei o bilhete? Poirot deu um leve sorriso. Só sugiro que os motivos podem ser complexos, Monsieur. E a ambição humana, como se diz, raramente é pura. Alaric saiu com um murmúrio. A senhora Valise foi a próxima. Ela chegou já preparada para a batalha. Vou lhe contar o que contei ao inspetor, disse ela secamente. Lionel Green tinha segredos. Isso não é conjectura, é senso comum. Os homens da arte sempre têm. E quanto à senhora, madame? Perguntou Poirot gentilmente. Qual é a sua ligação com Lady Eugênia? Éramos meninas juntas, respondeu a senhora Valise, com um leve orgulho. Mas eu sempre vi a verdade com clareza. Eugênia se deixava bajular e enganar por homens inteligentes. Green bajulava e falava sobre legado e impacto cultural. Era tudo performance. E mesmo assim você compareceu à inauguração, observou Poirot. Eu queria apoiá-la. Mas também queria ver se o cálice era realmente o que ela acreditava ser. Poirot inclinou a cabeça. E a sua conclusão? Ela hesitou, depois franziu os lábios. Acho que o objeto é antigo. Mas sua história não é. Alguém criou esse mito. Tenho certeza. Você discutiu isso com o Sr. Green? Na verdade, eu o avisei, disse ela com um sorriso sombrio. Contei a ele histórias que brilham demais, geralmente se esgotam rápido. Poirot agradeceu, e ela saiu com um aceno curto. O Dr. Villegugui chegou por último, com uma expressão fechada. Vamos deixar de lado as sutilezas, disse ele. Sei que você acha que alguém mexeu no cálice. Sei que alguém mexeu nele, respondeu Poirot calmamente. O que não sei é se a adulteração teve a intenção de enganar ou expor. Villegugui olhou para ele com severidade. Você acha que Green estava tramando alguma coisa? Você o conhecia profissionalmente? Só pela reputação. Discutimos publicamente sobre a autenticidade do cálice. Ele acreditava que era uma peça eclesiástica única. Eu acreditava que era uma fabricação engenhosa com peças reais, mas sem linhagem sagrada. Nunca concordemos. Ele teria lucrado provando que era falso? Perguntou Poirot. Villegugui pareceu surpreso. Não diretamente. Mas se ele mudasse sua avaliação, se descobrisse novas evidências, teria que publicar uma retratação. Isso poderia prejudicar sua reputação. Poirot assentiu. A menos que ele tivesse provas de que o cálice foi falsificado deliberadamente. Então ele poderia ser visto como o homem que revelou a verdade. A menos que essa prova o tenha matado, murmurou Villegugui. Poirot não disse nada. Novamente sozinho, Poirot retornou às suas anotações. Cada suspeito tinha um motivo, embora nenhum parecesse abertamente culpado. No entanto, cada um deles havia oferecido, consciente ou inconscientemente, um vislumbre da psicologia por trás do crime. E então havia a peça que faltava. O pequeno livro de couro em que Iris tinha visto Lionel Green escrevendo. Poirot ligou para chamar o inspetor Frobisher. Mon ami,
disse ele, estamos perdendo a chave para este caso. O caderno particular do Monsieur Greene. Preciso vê-lo. Frobisher Parisu Preoccupado. Não encontramos. A maleta dele estava vazia. Nenhum diário, nenhuma anotação solta. Mas posso pedir para a equipe revistar o quarto dele de novo. Não, disse Poirot, levantando-se. Deixe-me procurar. Sozinho. E enquanto ele caminhava em direção à ala de hóspedes onde Lionel Greene havia dormido sua última noite, um único pensamento criou raízes em sua mente, afiado como um espinho. O pergaminho deveria ser encontrado. O caderno, não. Algumas verdades se anunciam em cerimônia. Outros são silenciados antes que possam falar. Poirot subiu a escada estreita que levava à ala de hóspedes, os degraus de madeira rangendo levemente sob seus passos. Ele se movia com cuidado. Não apenas pela arquitetura delicada da velha casa, mas também pela atmosfera, que se tornava perceptivelmente mais densa a cada revelação. O silêncio ali era de uma qualidade diferente, não reverente como o da capela, nem tenso como o da sala de estar. Era vigilante. O quarto de Lionel Greene era o último no final do corredor, com vista para o jardim de ervas que se inclinava em direção ao muro externo da propriedade. Poirot abriu a porta delicadamente. Nada havia sido mexido desde a busca preliminar do guarda. Uma mala de viagem estava no banco baixo perto da janela, meio desfeita. Um sobretudo marrom estava jogado no encosto de uma poltrona. Uma bolsa preta para a câmera repousava sobre a escrivaninha. Poirot começou não com o óbvio, mas com o meticuloso. Aproximou-se da mesa de cabeceira. Sobre ela, havia um par de óculos de leitura, um copo d'água pela metade e um fino marcador de couro, como se Greene o tivesse retirado de algo lido recentemente. Poirot o virou. Gravado em letras douradas, estava o logotipo de uma livraria de livros raros em Oxford. Ele foi até a escrivaninha. Não havia papéis soltos, apenas a bolsa da câmera, que ele abriu. Dentro, havia 2 lentes, o corpo da câmera e uma folha de papel dobrada com a caligrafia angular e característica de Greene. Altura do display equals aprox. 104 centímetros. Ângulo de luz igual brilho intenso às 15 horas. Observação. Ajuste antes de fotografar novamente. Haste do cálice assimétrica. Fraqueza estrutural ou adulteração. Mais investigação necessária. Íris. Reação questionável ao pergaminho. Vilogugui cada vez mais hostil. Poirot estreitou os olhos. Não era um bilhete formal. Não. Um rascunho de pensamentos. Um substituto, talvez, para o diário desaparecido. Ele continuou a busca. Debaixo da cama, nada. Dentro do guarda-roupa, camisas, meias, artigos de higiene. A mala de viagem revelava apenas roupas e um frasco de comprimidos, um medicamento leve para o coração. Nada que sugerisse um homem com a saúde frágil. Então Poirot voltou sua atenção para a cadeira da escrivaninha. Agachou-se, inspecionando sua parte inferior. Algo havia sido colado com fita adesiva embaixo dela, agora arrancado. Restava apenas um leve resíduo de adesivo. Poirot a esfregou entre os dedos, os olhos brilhando. Alguém encontrou o caderno, murmurou em voz alta. E alguém o levou. A questão não era mais se Lionel Greene havia escrito algo incriminador, mas quem havia lido depois dele. Poirot voltou para o andar de baixo. Lady Eugênia caminhava pela longa galeria, arrastando a bengala atrás de si como um cajado cerimonial. Ao vê-lo, lançou-lhe um olhar de curiosidade férrea. Você encontrou alguma coisa, ela disse, sem perguntar. Algo, sim, respondeu Poirot. Mas não o que eu procurava. O caderno do Monsieur Greene desapareceu. Provavelmente foi removido após sua morte, escondido às pressas. Ela parou diante do retrato de um abade de semblante severo. Alguém nesta casa? Poirot também olhou para o retrato. Não acredito que o policial local esteja interessado em relíquias antigas ou enigmas latinos mal traduzidos. Sim, madame, alguém aqui. A expressão de Lady Eugênia não mudou,
mas sua voz baixou. Eu sei do que você suspeita. Que todo esse caso. A morte de Lionel, o pergaminho, é parte de alguma fraude elaborada. Mas eu juro, Poirot, o cálice era real. Eu acreditava nele. E ainda acredito. Mesmo agora? Ele perguntou suavemente. Ela voltou seus penetrantes olhos cinzentos para ele. Mesmo agora. A fé, Monsieur Poirot, não se mata tão facilmente. Poirot fez uma reverência cortês. Isso costuma ser verdade. Mas no que se acredita e no que os outros querem que o mundo acredite, é aí que as mentiras criam raízes. Ele a deixou ali, parada sob o olhar severo do abade pintado, e retornou à sala de estar. Os convidados estavam espalhados pela casa, e Poirot pediu que fossem chamados novamente. Desta vez, sem perguntas, apenas um teste simples. Quando chegaram, ele estava no centro da sala com uma folha de papel dobrada na mão. Meus amigos, tenho aqui uma transcrição de algo que se acredita que Lionel Greene escreveu pouco antes de sua morte. Todos os olhares se voltaram para o papel. Poirot não o desdobrou. Não vou ler em voz alta. Ainda não. Quero apenas observar. Ele girou lentamente. Sir Alaric olhou para o papel com desinteresse, mas seu polegar tamborilou na concha. Iris Linley inclinou-se ligeiramente para a frente, com os lábios entreabertos. A expressão de Willoughby se contraiu. A senhora Valise ergueu as sobrancelhas, mas não disse nada. Lady Eugênia olhou para o papel, e depois para Poirot. Ele sorriu fracamente e guardou o papel no casaco. Curioso, não é? Ele disse suavemente, como a ideia da verdade escrita enerva mais do que a acusação falada. Willoughby franziu a testa. Isso é algum tipo de jogo? Poirot deu de ombros. Talvez. Mas todo criminoso joga um jogo, não? O desafio está em saber quais regras eles escolhem seguir, e quais quebram. Ele os dispensou por aquela tarde, alegando que precisava de um tempo para refletir. Mas não descansou. Em vez disso, voltou à capela. A cena havia sido limpa, mas o pedestal permanecia, e com ele a base espalhada do cálice quebrado, agora guardada em uma caixa menor. Poirot se aproximou. A quebra era limpa, mas não recente. Havia pequenas fraturas irradiando da haste, padrões de tensão que sugeriam que o cálice havia sido danificado antes de cair. Poirot se endireitou. Greene suspeitara de adulteracao estrutural. E Greene provavelmente escrevera sobre isso, no caderno desaparecido. Um clique na porta da capela o assustou. Ela se abriu o suficiente para deixar Iris Linley entrar, segurando seu caderno sempre presente. Eu sinto muito, disse ela rapidamente. Eu não sabia que você ainda estava aqui. Entre, mademoiselle, disse Poirot gentilmente. A senhora não está aqui por acaso. Ela hesitou, depois entrou. Eu não conseguia parar de pensar no que você disse. No caderno. Sim. Acho que vi alguma coisa, sussurrou ela. Na manhã seguinte à inauguração, antes do café da manhã, vi a senhora Valise caminhando pelo corredor da ala de hóspedes. Ela carregava um pequeno objeto em um pano. Achei estranho, mas só pensei em mencionar agora. Merci, dit Poirot calorosamente. Isso é muito útil. E, tem mais uma coisa, acrescentou Iris. Lionel Greene. Ele me confidenciou uma vez. Só de passagem. Disse que a história do cálice era boa demais para ser verdade. Não disse muito mais, mas parecia perturbado. Como se tivesse encontrado algo que não se encaixava. A mente de Poirot trabalhou rapidamente. Valise tinha um motivo, proteger Lady Eugênia, ou talvez impedir a ruína do passado compartilhado. E ela tinha uma oportunidade. Se ela havia pegado o caderno, não era para lê-lo. Era para escondê-lo. Naquela noite, Poirot solicitou uma audiência privada com a senhora Valise. Ela o encontrou na biblioteca, com uma postura composta e uma expressão cautelosa. Madame, começou ele, um caderno desapareceu. Um caderno que continha verdades.
Verdades pelas quais o Sr. Greene pode ter morrido. Ela lançou-lhe um olhar penetrante. E você acredita que eu o tenho? Ele encontrou o olhar dela. Sim. Ela respirou fundo. Você está enganado, Poirot. Eu queimei. As sobrancelhas de Poirot se ergueram. Ele ia expor Eugênia, disse ela baixinho. Ele ia humilhá-la. Ela passou anos reconstruindo seu nome, sua posição. Aquele cálice era sua redenção. E Lionel Greene, ele ia destruir tudo. Você a protegeu, disse Poirot. A voz da senhora Valise era calma. Sim. Poirot a observo atentamente. Você o envenenou? Não, disse ela de imediato. Eu o odiei naquele momento, mas jamais chegaria tão longe. Só peguei o caderno do quarto dele antes que alguém pudesse vê-lo. Queimei-o no incinerador do jardim. Essa é a verdade. Poirot acredita nela. Mas outra pessoa foi tão longe. Alguém que leu o que Greene escreveu antes da senhora Valise o encontrou. E se Poirot estivesse certo, alguém não teria atacado por proteção, mas por desespero. Ele se levantou lentamente. Obrigado, madame. A senhora ajudou mais do que imagina. Ao sair da biblioteca, os pensamentos de Poirot se voltaram para o pergaminho, o cálice quebrado e as palavras finais de Greene sobre a luz e a verdade. O assassino tentou esconder a verdade. Mas a verdade, assim como a luz, tinha um jeito de passar pelas rachaduras, até mesmo pelas menores. E Poirot o seguiria, não importando quão tênue fosse o brilho. A manhã seguinte chegou sem cerimônia, sem novas revelações, sem novos gritos de criados chocados, apenas uma garoa persistente que embaçava as janelas e abafava os sons da propriedade. Mas, para Hercule Poirot, o silêncio era terreno fértil. A verdade, ele sabia, muitas vezes vinha à tona não como uma tempestade, mas como um sussurro. No meio da manhã, ele estava novamente no escritório, o cálice quebrado repousando dentro de sua vitrine como uma relíquia ferida. A haste fraturada brilhava fracamente sob a luz cinzenta. Poirot o examinou atentamente, com os dedos pousando levemente na vitrine enquanto seguia um pensamento que lhe ocorrerá nas horas silenciosas que antecederam o amanhecer. O cálice havia sido danificado muito antes de cair. Greene o observara, talvez escrevera sobre ele, e possivelmente pretendia confrontar alguém com esse conhecimento. Alguém que tinha tantos motivos para proteger a ilusão que o cálice representava. Mas não era a senhora Valise. Sua confissão soara como lealdades antigas, não culpa recente. Não, se Poirot estivesse certo, o verdadeiro motivo não residia na preservação do orgulho de Lady Eugênia, mas em algo mais prático. Financeiro. Desespero. Ele se virou da tela e tocou a campainha para Sir Alaric. Quando o jovem chegou, sua expressão era composta, mas havia uma tensão inconfundível ao redor dos olhos, um cansaço que Poirot não deixou de notar. Acredito, começou Poirot, que o senhor é um homem com muitos fardos, monsieur. Fardos herdados, talvez, mas fardos ainda assim. Alaric deu uma risadinha vazia. Essa é uma maneira de dizer. Você tentou resgatar a propriedade. Você buscou levantar capital. Você acolheu com satisfação o aumento do valor das relíquias, e, em particular, deste cálice. Isso é uma acusação? Não, disse Poirot suavemente. Só uma observação. Mas preciso lhe perguntar o seguinte: se Lionel Greene tivesse decidido revisar sua avaliação, se tivesse declarado o cálice uma invenção moderna, o que teria acontecido com o contrato de seguro da propriedade? Alaric hesitou. Teria desabado. A avaliação era a base para a apólice do subscritor. Se Greene alegasse publicamente que o item era falsificado, bem, digamos que ficaríamos com uma pilha cara de pedras e sem meios para mantê-la. Poirot assentiu levemente. E Greene lhe contou isso. Ele deu a entender. Eu o pressionei depois da revelação. Foi aí que ele se calou. Disse que precisava de mais provas. Poirot o observou atentamente. Vocês discutiram. E depois? Deixei-o em paz, disse Alaric, com uma precisão frágil.
Achei que ele estava blefando. Tentando conseguir mais dinheiro para uma segunda avaliação. Poirot fez uma pausa. Você sabe o que aconteceu com o caderno dele? Não, disse Alaric rapidamente. Rápido demais. Poirot deixou para lá por enquanto. Merci. Só isso. Quando Alaric saiu, Poirot atravessou a sala até a janela e olhou para os jardins. A chuva cobria as lajes com um brilho fino. Um jardineiro se movia lentamente sob um chapéu de abas largas, cuidando das bordas. O mundo lá fora se movia com silenciosa indiferença, mesmo enquanto segredos se retorciam por trás dos antigos muros da abadia. Poirot se virou da janela e saiu do escritório, dirigindo-se à biblioteca, onde Iris Linley estava sentada com uma pilha de livros-razão, absorta em seu trabalho. Ela ergueu os olhos rapidamente ao vê-lo se aproximar. Senhorita Linley, disse ele gentilmente, eu me pergunto, posso ver os registros familiares que a senhora estava revisando para a Lady Eugênia? Os relativos à procedência do cálice. Ela piscou e assentiu. Sim, claro. Eles estão aqui. Ela apontou para um volume encadernado, com a lombada desbotada e as bordas frágeis. Poirot sentou-se ao lado dela, folheando as páginas com dedos cuidadosos. A maior parte da documentação era o que ele esperava. Históricos de propriedade, certidões notariais vagas, árvores genealógicas. Mas então, quando já tinha lido 3/4 do livro, algo lhe chamou a atenção. Uma página detalhando uma compra datada de 1897, um cálice eclesiástico, de origem incerta, obtido de coleção particular em Nápoles. Sem referência a um bispo. Sem menção à linhagem sagrada. Apenas uma simples transação. Poirot digitou a entrada. Isso é bem diferente do conto romântico de Saint-Vaurien, não é? Iris franziu a testa. Eu tinha esquecido que isso estava aqui. Nunca foi incluído no resumo que dei ao Sr. Greene. Lady Eugênia preferia uma narrativa mais consistente. E você concordou com essa decisão? Ela hesitou. Eu entendi. Ela acreditava na história. Ela não a inventou, não exatamente. Ela cresceu com o tempo. O falecido marido dela acreditava. E ela, bem, ela nunca quis contradizê-lo. Poirot recostou-se. E assim a história foi aceita. E depois avaliada. E depois assegurada. Iris mordeu o lábio. Você acha que foi fraude? Poirot balançou a cabeça gentilmente. Acho que era crença, até que se tornou conveniente. Ele se levantou. Obrigado, mademoiselle. A senhora foi muito prestativa. Ele a deixou ali, com o caderno na mão, rabiscando ansiosamente. Não perturbou mais os pensamentos dela. Mais tarde naquela tarde, Poirot pediu à governanta que lhe trouxesse os restos da última xícara de chá de Lionel Greene, a que permanecerá intocada em seu criado mudo. A xícara ainda não havia sido limpa, conservada sob as instruções. Uma pequena misericórdia. Com o inspetor Frobisher ao seu lado, ele examinou o leve resíduo no fundo da xícara. Um leve aroma floral, inconfundível para um olfato apurado. Digitalis. Extrato de Delira. Um estimulante cardíaco. Um veneno para o coração. Frobisher o Encaru. Tem certeza? Poro essentiu lentamente. Há vestígios suficientes para sugerir isso. A medicação de Greene foi leve. Mas isso foi deliberado. Não um colapso repentino. Um ato cuidadosamente disfarçado. Frobisher experu pelonares. Então o copo foi adulterado. Sim. E muito provavelmente depois da inauguração, quando a atenção estava em outro lugar. Quem envenenou Greene teve acesso ao seu quarto e tempo suficiente para tomar sua bebida sem risco de ser visto. Não muito tempo, mas o suficiente. Frobisher essentiu sombriament. Vamos providenciar um exame toxicológico para confirmar. Poirot tamborilou os dedos na xícara. O assassino não precisava usar um veneno raro. Apenas um que pudesse imitar uma insuficiência cardíaca natural. Algo sutil.
Algo inteligente. Alguém, eu acho, que entendesse de medicina o suficiente para ter certeza de que não seria questionado. Frobisher ergue as sobrancelhas. Willoughby. Poirot não respondeu imediatamente. Talvez. Ou alguém que tenha lido sobre tais venenos, ou visto seu uso. Há livros nesta casa, antigos. Suspeito que até a biblioteca pessoal de Lady Eugênia tenha volumes sobre remédios medievais e medicina eclesiástica. Naquela noite, Poirot pediu apenas uma coisa: ver o incinerador que a senhora Valise mencionara. Estava escondido atrás do galpão do jardineiro, enegrecido pelo tempo e coberto de fuligem. Lá dentro, restavam tênues vestígios de couro carbonizado e papel chamuscado. Não o suficiente para serem lidos, mas o suficiente para serem acreditados. Poirot ficou ali parado no crepúsculo, com a luz da chuva brilhando sobre as lajes molhadas, e olhou fixamente para a boca enegrecida do fogão. Agora não havia pontas soltas. Só faltava uma peça: o motivo. Não o motivo para proteger uma mentira. Isso já estava explicado. Não, esse motivo estava enraizado no medo. Na sobrevivência. Poirot se endireitou. Era hora de reunir os convidados novamente. Não questionar. Ainda não. Para observar. Uma última vez. Ele iria mexer na panela. E observe com muita atenção quem recuou. As lâmpadas haviam sido acesas cedo naquela noite, e a penumbra lá fora se aprofundava numa cortina constante de chuva. Dentro da sala de estar, a lareira crepitava com um murmúrio baixo e discreto. Poirot estava sentado perto dela, com as mãos entrelaçadas, a expressão suave, mas interiormente alerta. Ele solicitara a presença dos 5 hóspedes mais uma vez, não para interrogar, não para acusar, mas para observar sob pressão controlada. Chegaram em silêncio cauteloso. Lady Eugênia entrou primeiro, com a bengala batendo levemente nos ladrilhos. Sua compostura estava mais frágil agora, sua postura habitual mais frágil do que antes. Alarica seguiu, olhando para o relógio como se o tempo pudesse lhe proporcionar uma fuga. O Dr. Vilogugui pareceu irritado por ser chamado novamente, mas não disse nada. Iris Linley ficou logo atrás da Sra. Valise, que entrou por último e fechou a porta com um movimento deliberado. Obrigado, disse Poirot com um aceno gentil. Peço apenas uma breve conversa. Uma reflexão final sobre o que todos nós testemunhamos. Veja bem, acredito que estamos perdendo algo, não uma evidência física, mas um pedaço de compreensão. E é hora, meus amigos, de esclarecer isso. Ele gesticulou em direção à mesa lateral, onde o cálice quebrado, ainda em seu estojo menor, havia sido trazido e colocado sob um pano. Os olhares de todos se voltaram para ele. Poirot levantou-se lentamente. Temos dançado em torno de uma verdade central. A queda deste cálice não foi um acidente. Sua fratura revelou o pergaminho, mas também, creio eu, revelou a fratura nos relacionamentos dentro desta casa. O cálice, na verdade, já havia sido quebrado. Mexido. E seu mito, uma ficção cuidadosamente construída ao longo do tempo, estava perto de ser desfeito. Ele deixou as palavras se estabelecerem. Lionel Greene sabia disso. Ele talvez não soubesse exatamente quem perderia com sua descoberta, mas sabia que alguém tinha algo a esconder. E esse alguém garantiu que seu silêncio fosse permanente. Ele foi até a janela, deixando a luz do fogo brilhar pelo quarto. Descobri, continuou Poirot suavemente, que a última xícara de chá do Sr. Greene continha traços de digitalis. Extraído da dedaleira, um estimulante cardíaco em doses baixas e um assassino em doses um pouco mais altas. Pseudo. Deliberato. Disfarçado para parecer uma falha natural. Lady Eugênia soltou um suspiro baixo. Alaric enrijeceu-se. Iris cobriu a boca com a mão. Vilogugui franziu a testa, mas não disse nada. Bem, disse Poirot, virando-se para encará-los, este método, este veneno, exigia proximidade e uma dose de calma. Não foi feito às pressas. Quem fez isso teve a oportunidade, principalmente,
a confiança de que passaria despercebido. Sabiam que Greene estava sozinho. Que sua morte pareceria plausível. Willoughby cruzou os braços. Então você acredita que foi um de nós? Sim, disse Poirot sem hesitar. Na verdade, tenho certeza disso. Ele se aproximou da pequena mesa e, com um gesto teatral, removeu a toalha. O cálice quebrado brilhou sob a luz. Veja bem, disse ele, a relíquia já estava rachada. Greene percebeu. Começou a tomar notas. Ficou preocupado. Mas o verdadeiro perigo não era a relíquia. Era o que ele planejava fazer com esse conhecimento. Revisar sua avaliação. Alterar a situação financeira desta casa. Derrubar a ilusão que sustentava tudo. Poirot fez uma pausa e acrescentou delicadamente. Ele também pode ter confrontado alguém. Alguém que corria o risco de perder não apenas reputação, mas também solvência. Alaric se mexeu. Se você está olhando para mim, Poirot. Eu olho para todos, Messier, interrompeu Poirot suavemente. Mas sim, sua posição é difícil de ignorar. O patrimônio está alavancado. A avaliação serve de base não apenas para apólices de seguro, mas também para contratos de empréstimo. Uma desvalorização do cálice pode resultar em execução hipotecária. O rosto de Alaric se fechou. Isso não faz de mim um assassino. Não, concordou Poirot. Mas te dá um motivo. E o desespero é um motivo mais perigoso que o ódio. Ele se virou para Lady Eugênia. Madame, a senhora também tinha um motivo para preservar o mito. Sua reputação, seu legado. Mas lhe falta a crueldade necessária. A senhora teria lutado contra isso, sim, mas não por meios tão decisivos. Lady Eugênia desviou o olhar, com os olhos brilhando. Ele ia levar tudo. Talvez, disse Poirot gentilmente. Mas ele também tinha dúvidas. Acredito que Lionel Greene estava dividido, entre a verdade e a lealdade. Ele nunca chegou a decidir qual venceria. Poirot então encarou o Dr. Willoughby. Você tinha um motivo diferente, rivalidade profissional. Mas me parece um homem que anseia por uma justificativa pública. Matar Greene o silenciaria, sim, mas também lhe roubaria o triunfo de provar que ele estava errado. Willoughby assentiu brevemente. Exatamente. Poirot virou-se finalmente para Iris e a Sra. Vallis. Olhou atentamente para elas. Iris, você teve acesso. Viu Greene com seu caderno. Viu a Sra. Vallis no corredor de hóspedes. Observou, mas também hesitou. Temeu as implicações do que sabia. Mas não foi você quem agiu. Ele olhou para a Sra. Vallis. E a senhora, Madame, confessou ter queimado o caderno. Mas isso foi uma reflexão tardia, um acobertamento, não um crime. Seus motivos eram emocionais, não práticos. Poirot respirou fundo. Não, o verdadeiro culpado é alguém que combinou motivo, meios e ação decisiva. Alguém que sabia da fragilidade financeira do patrimônio, entendia o risco da reavaliação de Greene e tinha acesso e oportunidade. Ele se virou novamente para Alaric. Você, Messier. O senhor dosou o chá dele com uma tintura triturada de digitalis do armário de ervas de Lady Eugênia. Disponível na gaveta particular de remédios, que o senhor mencionou certa vez ter organizado para a enfermeira que o visitou no ano passado. O senhor sabia que o efeito seria sutil. O senhor esperava que o caos do mostruário quebrado distraísse os outros por tempo suficiente para que Greene voltasse ao seu quarto. O senhor previu que ele morreria em paz. E como ele não caiu imediatamente, o senhor ajustou o suporte do mostruário para que o cálice caísse, criando um momento perfeito de desorientação. Alaric ficou imóvel. Isso é conjectura. É dedução, disse Poirot com firmeza. O senhor discutiu com Greene pouco antes da queda. Iris viu. O senhor sabia que ele tinha começado a documentar suas suspeitas. O senhor temia que ele publicasse uma retratação. E assim agiu, não por crueldade, mas por medo. A propriedade está afundando. Sua herança, sua vida aqui,
tudo estava desmoronando. Mas assassinato, Monsieur, nunca é justificado pelo desespero. Houve uma pausa. Alaric olhou ao redor da sala e depois voltou a olhar para Poirot. Por um longo momento, ele não disse nada. Então, bem baixinho, ele disse que eu tinha 2 dias. 2 dias para resolver a verdade. Disse que tornaria isso público. Que tudo, nosso nome, esta casa, era baseado em uma mentira. Ele sorriu ao dizer isso. Como se tivesse gostado. Eu não planejei no começo. Mas depois que ele tomou o chá, percebi como seria simples. Ele perdeu o fio da voz, com a voz oca. Lady Eugênia o encarou em choque. Alaric, meu Deus! Poirot não hesitou. A verdade tem consequências, madame. Sempre. O inspetor Frobisher, que havia entrado silenciosamente durante a última parte do discurso de Poirot, deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Alaric. Preciso que venha comigo, senhor. Enquanto Alaric era levado, a sala ficou pesada em silêncio. Poirot permaneceu imóvel por um instante, depois se virou novamente para o fogo. Enfiou a mão no casaco e retirou um pedaço de pergaminho, uma réplica idêntica ao encontrado no cálice. Ele sussurrou para si mesmo, alto o suficiente para os outros ouvirem. Luz na escuridão, verdade no cálice. Luz na escuridão, verdade no cálice. De fato, ele murmurou, mas somente quando alguém ousa olhar. E com isso, o cálice quebrado brilhou mais uma vez, não com mistério, mas com clareza. A sala de estar esvaziou-se lentamente após a confissão silenciosa de Alaric. Ninguém falou enquanto ele era levado, e até o ar parecia prender a respiração. A chuva havia parado lá fora, mas as vidraças ainda tremiam levemente com a lembrança, o mundo momentaneamente paralisado sob o peso do que havia sido revelado. Poirot permaneceu perto do fogo, sua silhueta projetando sombras longas e finas sobre o tapete. Seus olhos, porém, não estavam fixos nas chamas, mas no cálice, sua haste quebrada, seu interior oco, o pergaminho que dera início a tudo. A confissão trouxera justiça, sim, mas não o encerramento. Algo ainda pairava no ar, um fio sem cortar. Ele ouviu passos atrás de si e se virou ligeiramente quando Iris Linley voltou para a sala. Seu caderno estava agarrado com força contra o peito. Achei que você já tivesse se recolhido para dormir, mademoiselle. Ela balançou a cabeça. Não consegui. Eu precisava te perguntar uma coisa. Poirot fez um gesto para que ela se sentasse. Ela o fez na beirada da cadeira mais próxima, com as mãos trêmulas. Você acreditou que era Sir Alaric o tempo todo? Ela perguntou suavemente. Não, disse Poirot, cruzando as mãos. No início, acreditei que era quem tinha mais a perder. Isso se provou correto. Mas não era tão simples quanto a lógica. Era a psicologia. Sua tensão crescente, sua atitude defensiva e, mais importante, sua incapacidade de deixar o silêncio sem explicação, essas coisas o traíram. Mas tem mais uma coisa, não é? Perguntou ela, inclinando-se para a frente. Algo que não se encaixa muito bem. Poirot ergueu ligeiramente a sobrancelha. Ah, você também sente. Iris assentiu. O pergaminho, a mensagem. Era dramática. Deliberadamente simbólica. Mas por que agora? E por que Lionel Greene? Ele não era o tipo de homem que plantava teatralidade. Exatamente, murmurou Poirot. Ele não plantou. Ele descobriu. Então quem? Poirot levantou-se, caminhou lentamente até a janela e espiou o jardim enevoado, onde a capela se espreitava fracamente na penumbra. Falou sem se virar. O pergaminho foi plantado há muito tempo. Escondido não como uma fraude, mas como uma mensagem. Uma pista. Não para enganar, mas para revelar algo, quando chegasse a hora certa. E a hora, disse Iris lentamente, foi quando o cálice quebrou. Sim. E não só o cálice. Poirot se virou para ela. Há mais de um tipo de fratura, mademoiselle. Lionel Greene viu a rachadura fina no objeto.
Mas ele também viu uma rachadura na história. E naquele momento, talvez o primeiro momento verdadeiramente moral de sua carreira, ele hesitou. Acredito que ele queria dizer a verdade. E essa verdade não se referia apenas ao valor da relíquia. Poirot retornou à mesa, levantou a tampa da vitrine e removeu cuidadosamente a haste quebrada do cálice. Ele o ergueu contra a luz. Você vê esta pequena gravura, logo abaixo da fratura? Quase invisível agora. Iris se aproximou e apertou os olhos. Sim. Letras latinas despotadas. Poirot ofereceu-lhe uma lupa. Ti lumen ex umbra. Luz da sombra. Combina com o sentimento do pergaminho, disse Iris suavemente. Sim. E, no entanto, isto é mais antigo. Desgastado pelo tempo. A gravura desbotou devido ao manuseio. Mas o pergaminho, como você deve se lembrar, estava notavelmente bem preservado para um pergaminho supostamente com séculos de idade. Os olhos dela se arregalaram. Você quer dizer? Acredito que alguém encontrou a gravura primeiro. Talvez muitos anos atrás. Alguém que sabia que o cálice não sobreviveria ao escrutínio da avaliação moderna. Eles criaram uma história, um mito em torno de um bispo desgraçado, uma perda antiga, um mistério divino. E então, muito mais tarde, adicionaram o pergaminho. Escondido dentro da haste danificada, para ser encontrado quando a história mais precisava de reforço. Poirot fez uma pausa. E esse alguém não era Alaric. Iris se levantou, com o caderno esquecido no braço da cadeira. Você acha que... Lady Eugenia? Acho, disse Poirot gentilmente, que ela herdou uma mentira do marido. Talvez até tenha acreditado nela no início. Mas, com o tempo, à medida que a casa se deteriorava e as finanças minguavam, a lenda se tornou útil. Necessária, até. Ela elaborou uma narrativa não por ganância, mas por sobrevivência. E usou sua influência com cuidado, selecionando as evidências que Greene via, excluindo entradas inconvenientes como a que você me ajudou a encontrar no arquivo. Eu não percebi na época. Você não deveria ter percebido. O mito de Saint Vaurien não nasceu de um documento, mas do silêncio, da omissão. Iris sentou-se lentamente, atordoada. Mas isso significaria. Sim, a morte de Lionel Greene foi trágica. Mas também foi acidental. Lady Eugênia não o matou. Ela nem sequer teve a intenção de fazer mal. Ela apenas esperava que o mistério da relíquia perdurasse o suficiente para uma avaliação final. Poirot cruzou as mãos novamente. E assim, mademoiselle, temos 3 verdades. O pergaminho falsificado, que não era antigo, mas sim plantado. O assassinato, que não foi premeditado até que o medo superasse a contenção. E a relíquia, que não era sagrada, mas também não era totalmente desprovida de valor. Eles ficaram em silêncio por um momento. O único som era o suave chiado do fogo. Então Iris falou: Você vai expô-la? Não, disse Poirot após uma pausa. Não há crime em crer. Não há lei contra a preservação de um mito, desde que não prejudique ninguém. O verdadeiro dano não foi causado pela invenção de Lady Eugênia, mas pelo desespero de Sir Alaric. A justiça seguiu seu curso. Ele se levantou, caminhou até a lareira e pegou suas luvas no suporte. Mas, acrescentou ele calmamente, falarei com ela antes de partir. E pedirei que ela diga a verdade, para você, talvez. Ou para a sociedade histórica. Ela não precisa destruir o mito. Apenas confesse que ele é um. Enquanto ele se preparava para sair da sala, Iris o chamou. Senhor Poirot? Ele se virou, com uma sobrancelha levantada. Aquela mensagem no cálice, fosse nova ou velha, ainda significava alguma coisa, não é? Poirot deu um pequeno sorriso. Sim. Lux in tenebris. Luz na escuridão. Verdade no cálice. Não uma verdade literal, talvez. Mas o tipo que ainda importa. E com isso, ele entrou no corredor, onde a última luz do entardecer brilhava através dos vitrais, e a abadia de Gulbury permaneceu em silêncio mais uma vez.
Mas agora, seu silêncio não escondia mais um segredo. Ele simplesmente guardava a memória de um. A manhã seguinte amanheceu clara e fria, com a chuva lavando o mundo com uma espécie de brilho opaco. As nuvens se dissiparam e a luz agora incidia sobre as janelas da abadia de Iguburi em raios longos e pálidos, incidindo sobre os tapetes gastos e a madeira polida como uma bênção. Pela primeira vez em dias, a propriedade parecia silenciosa, não em tensão, mas em alívio. Como se uma pressão há muito tempo mantida tivesse finalmente, imperceptivelmente, diminuído. Poirot estava sozinho na capela. O cálice quebrado, retirado mais uma vez de sua exposição, jazia diante dele sobre um pano de veludo. Ele o examinou não pelo que alegava ser, nem mesmo pelo que realmente era, mas pelo que representava, um recipiente não para vinho, nem para santidade, mas para anseio. O desejo humano de acreditar em algo nobre, redentor, duradouro. Ele traçou a tênue inscrição em latim mais uma vez, Elumen Exumbra. Fora esculpida não pela mão do antigo bispo, nem por um artesão medieval, mas talvez por um Wellstone, gerações atrás, em busca de significado durante uma das muitas marés baixas da abadia. Ou talvez por ninguém significativo, apenas uma marca feita, deixada para trás e eventualmente reinterpretada com significado. Atrás dele, passos suaves anunciaram a chegada de Lady Eugênia. Ela estava parada no arco, o sol da manhã delineando-a como uma figura em vitral. Sua dignidade habitual estava intacta, embora ela se apoiasse mais pesadamente na bengala do que antes. Seus olhos, quando ela olhou para Poirot, eram indecifráveis. O senhor queria falar comigo, Monsieur Poirot. Sim, senhora. Eu não queria ir embora sem uma última conversa. Ela foi até o banco da frente e sentou-se com lenta deliberação. Seu olhar se voltou imediatamente para o cálice. Ela não disse nada. Poirot não a pressionou. Depois de um longo momento, ela disse: presumo que você tenha deduzido a verdade. Ou melhor, as muitas meias-verdades que deixei acumular. Deduce you? Sim, disse Poirot gentilmente. Mas também entendeu. Lady Eugênia deu um sorriso fraco. Compreensão é algo raro nesses assuntos. Poirot caminhou lentamente até a balaustrada. Você acreditou, eu acho, no valor do mito. Você viu que a abadia precisava ser salva, e a salvou da única maneira possível. Dando a ela uma história em que as pessoas quisessem acreditar. Eu nunca pretendi que chegasse a esse ponto, disse ela. Quando meu marido comprou o cálice pela primeira vez, ele falou dele com reverência. Ele realmente acreditava que tinha valor espiritual. Ele o via como uma espécie de redenção, para si mesmo, para o nome Wellstone. Eu nunca o corrigi. E quando os historiadores chegaram? Huon Bleuset. Não inventando mentiras, mas omitindo fatos. Deixei de fora o recibo de Nápoles. Enfatizei o misterioso desaparecimento do bispo. Deixei a versão romântica criar raízes. Poirot assentiu lentamente. Uma mentira por subtração. Sim, disse ela. Eu sabia que as origens da relíquia eram obscuras. Mas uma verdade obscura, disse a mim mesma, era melhor do que uma mentira descarada. E quando o Sr. Greene concordou em avaliá-la, quando ele validou a história, pensei que o assunto estava resolvido. Até que ele começou a ter dúvidas. E ele te confrontou? Ela balançou a cabeça. Não. Ele se distanciou. Eu sabia que ele estava investigando. Eu sabia que ele estava olhando mais fundo do que da primeira vez. E eu temia, não por mim, mas por este lugar. Pelas pessoas daqui. Pelo nome que passei décadas tentando restaurar. Você plantou o pergaminho, disse Poirot. Ou mandou plantá-lo. Ela encontrou o olhar dele. Sim. E ainda assim isso não o impediu. Não, ela disse suavemente. E agora, nunca mais. Poirot ficou em silêncio por um longo tempo. Então, com uma voz quase gentil. Madame, a história pode fracassar. Mas a abadia não. Ela sobreviveu a guerras, incêndios, negligência.
Ela sobreviverá à verdade. Os olhos de Lady Eugênia brilharam, mas ela assentiu. Obrigada. Poirot deu um passo para trás. Há mais uma coisa que preciso perguntar. Ela esperou. A gravura no cálice, você sabe quem a fez? Pela primeira vez, ela pareceu realmente surpresa. E inscriqueo? Pensei que sempre estivesse lá. Poirot estreitou os olhos. Você não encomendou? Não. Eu achei que era autêntico. Então, anos atrás, alguém o marcou não como uma farsa, mas como um sinal. Talvez não de verdade divina, mas de esperança. É estranho, não é mesmo, que um símbolo destinado a evocar o sagrado tenha sobrevivido ao próprio mito. Lady Eugênia se permitiu um sorriso fraco e cansado. A esperança tem seu próprio tipo de verdade. Poirot inclino a cabeça. De fato. Ele a deixou então, sozinha na capela com o cálice quebrado e a luz do sol filtrada, e retornou para a casa onde sua mala o aguardava. Os outros estavam reunidos em silêncio no salão principal. A senhora Vallis permaneceu com sua rigidez habitual, embora houvesse uma suavidade em torno de seus olhos agora. O doutor Villegugui, de braços cruzados, murmurou para Iris sobre algum documento arquivado incorretamente, mas o fez sem irritação. A própria Iris parecia mais calma do que nos últimos dias, com o caderno debaixo do braço em vez de apertado contra o peito. Ela viu Poirot e lhe ofereceu um sorriso hesitante. Ele retribuiu com um aceno de cabeça. O inspetor Frobisher já estava esperando perto da porta, com o casaco pendurado no braço. Tudo resolvido? Ele perguntou quando Poirot se aproximou. Exatamente, respondeu Poirot. Frobisher se aproximou. O laboratório confirmou a presença de digital na cápsula de Green. Alaric não contestará as evidências. É provável que seja um julgamento discreto, sem nenhuma sensação. Poirot deu de ombros levemente. Já houve sensação suficiente. O que resta agora é reflexão. O inspetor assentiu. Você fez um bom trabalho aqui. Poirot ergueu uma sobrancelha. Não trabalho, Monsieur. Apenas o exercício das petites cellules grises. E um pouco de escuta. Frobisher lançou-lhe um olhar curioso, mas não disse mais nada. Ao sair para o ar fresco da manhã, Poirot olhou mais uma vez para a fachada da abadia de Gulbury. Suas pedras desgastadas pelo tempo, suas janelas altas e tortas, sua presença duradoura. Ao longo de toda a sua história, ela permanecerá de pé diante do escândalo, da tristeza, do silêncio. Ele pensou que também suportaria a verdade. Ele se acomodou no carro, pegou uma pequena escova e começou a aparar o bigode com silenciosa satisfação. Ao lado dele, o caderno de couro que Iris timidamente lhe entregará enquanto se preparava para sair. O último volume intocado dos arquivos da casa repousava em seu colo. A primeira página continha uma única linha em sua caligrafia caprichada e cuidadosa. Uma luz na escuridão. Poirot sorriu. Sim. Mesmo nos cantos mais escuros do coração humano, a luz ainda pode encontrar um caminho. O carro desceu suavemente a estrada de cascalho, e o último vislumbre da abadia de Gulbury desapareceu atrás de um véu de névoa primaveril. Poirot permaneceu imóvel, as mãos enluvadas cuidadosamente dobradas sobre o caderno que Iris Linley lhe confiara. Seus olhos, embora fixos na janela salpicada de chuva, estavam distantes, observando não as sebes que passavam rapidamente, mas os movimentos finais de um quebra-cabeça agora completamente montado. Mas, como qualquer verdadeiro quebra-cabeça, mesmo quando resolvido, deixava ecos, formas que permaneciam gravadas na mente. A rachadura precisa na haste do cálice, a gravura latina desbotada, o aroma sutil de dedaleira em uma xícara de chá. Cada detalhe era sua própria pista, cada um sussurro apontando não apenas para um assassino, mas para uma verdade mais profunda, oculta sob camadas de história. Desespero e ilusão. E, no entanto, havia um fio condutor que Poirot não havia tocado totalmente, uma questão que ele havia deixado de lado por enquanto, embora não por negligência. Não era. Quem matou Lionel Green? Isso já tinha sido respondido, e com clareza satisfatória.
Era. Por que Greene retornou ao cálice com tanta urgência nos dias que antecederam sua morte? Poirot abriu o caderno e folheou a primeira entrada, a citação de íris da antiga inscrição da capela. O restante das páginas estava em branco, propositalmente. Não fora um presente de conteúdo, mas um convite. Um espaço deixado aberto para reflexão. Ou registro. Ele deu um leve sorriso. Pensativa, aquela garota. Se não fosse historiadora, poderia ter sido uma ótima detetive. Quando o carro entrou na rua principal, Poirot enfiou a mão no bolso do casaco e tirou outro objeto, uma fotografia. Uma de Greene, retirada discretamente de sua câmera depois que as autoridades limparam a cena. Foi a última imagem tirada antes da inauguração, um close do cálice de um ângulo ligeiramente oblíquo. Poirot virou-o para a luz. Ali, quase imperceptível ao longo da base, sob o desgaste, ao longo da borda que antes repousava rente ao estofamento de veludo do mostrador, havia uma segunda inscrição. Uma mais curta, mal gravada, claramente mais recente que as demais. Greene 2017. Prova? Poirot olhou para ele por um longo momento. Então, Greene suspeitara de algo muito antes do que havia deixado transparecer. 8 anos antes, na verdade. Muito antes da inauguração planejada. Ele retornará agora não por curiosidade repentina ou dever profissional, mas porque algo havia ressurgido. Talvez uma fotografia redescoberta. Talvez uma nova encomenda de outra propriedade que o lembrasse do cálice de Igúbore. E com essa percepção, Poirot viu tudo por inteiro. Greene sabia que o cálice era suspeito havia anos. Mas não dissera nada, não por covardia, mas por pragmatismo. Lucrara com a avaliação. Depois, talvez, ficará inquieto. Algo, talvez até culpa, o fizera recuar. Um desejo de corrigir o registro, tardiamente. De revelar o que outrora ignorara, ou ignorara intencionalmente. Mas outra pessoa, alguém observando dos bastidores, percebeu o que esse retorno poderia significar. Alaric, diante da ruína financeira, viu isso como uma ameaça. Uma catástrofe pessoal. E, em seu pânico, silenciou um homem que, no fim das contas, nem sequer pretendia expô-los imediatamente. Poirot suspirou e guardou a fotografia no bolso. O carro diminuiu a velocidade em uma pousada da vila, onde ele aguardaria a próxima conexão para Londres. O motorista, um homem educado na casa dos 60, o ajudou a sair e entregou sua mala. Poirot agradeceu com um aceno caloroso e seguiu para o saguão. Lá dentro, o aroma de madeira polida e chá pairava suavemente no ar. Ele encontrou uma mesa tranquila no canto e se acomodou, tomando chá com limão, como de costume. Abriu o caderno mais uma vez, não para escrever, mas para pensar. Ele poderia, supus, fazer um relatório completo do longo engano de Lady Eugênia aos órgãos de museu e instituições históricas competentes. O mito do cálice ruiria. A procedência seria reclassificada. O escândalo do seguro se espalharia para além da abadia de Igúbore. Mas com que objetivo? A justiça fora feita em relação à morte de Greene. O resto era legado. E Poirot, apesar de todo o seu respeito pela verdade, não era um homem sem compaixão pelas maneiras complexas como as pessoas tentavam preservar as coisas que amavam. Então, ele deixaria que descansasse. Em silêncio. Por enquanto. Uma voz interrompeu seu devaneio. Espero não estar incomodando. Ele ergueu os olhos e encontrou Iris Linley parada ao lado da mesa, com um embrulho na mão. Ela usava um casaco escuro, o cabelo cuidadosamente preso atrás das orelhas e uma expressão que misturava apreensão e determinação. Mademoiselle Linley, disse Poirot, surpreso. A senhora viajou muito esta manhã. Eu já estava indo para Oxford de qualquer jeito, disse ela, sentando-se à sua frente. Mas eu também queria lhe agradecer. Pelo que disse a Lady Eugênia. E por não destruí-la completamente. Poirot deu de ombros levemente. Eu destruo apenas ilusões que causam danos. Esta. Embora falha, manteve a casa unida em tempos difíceis.
Acho que ela vai mudar de ideia, disse Iris. Quero dizer, admitir. Ela pode até encomendar uma nova inscrição para a parede da capela. Algo que diga a verdade. Ele sorriu. Adamo. É assim que deve ser. Ela colocou o pacote sobre a mesa e o empurrou na direção dele. Tem mais uma coisa. Encontrei ontem, escondido atrás das gavetas do quarto do Greene. Um dos porteiros finalmente conseguiu abrir o painel. Eu pensei. Bem, pensei que você deveria ser o primeiro a vê-lo. Poirot desamarrou o barbante e desembrulhou o papel pardo. Dentro, havia um fino diário com capa de couro preto, o caderno original de Greene, aquele que todos pensavam ter sido queimado ou roubado. Ele abriu a tampa. Anotações enchiam as páginas. Esboços de diagramas da base do cálice, gráficos comparativos com outras relíquias, referências a inventários históricos de Nápoles. Uma passagem chamou sua atenção. A gravação sob a haste é moderna demais. Letras inconsistentes com a metalurgia do século XIV. Suspeita-se que tenha sido feita em meados do século XX, provavelmente na década de 1950. Confirm com R. Thorley, de Gilda. Em caso de falsificação, o seguro deve ser recolhido. Impossível adiar. Poirot virou a página. Mas Eugênia, ela acredita. E, no entanto, eu acho que ela sabe. Meias verdades construídas sobre a saudade. Se eu as expor, estarei traindo um mentiroso ou protegendo uma vida construída sobre a mentira. De qualquer forma, eu me torno o vilão. Poirot fechou o caderno delicadamente. Um homem dividido entre a verdade e a compaixão, murmurou ele. E, no fim, abatido antes que pudesse escolher. Iris ficou em silêncio. Poirot olhou para ela, pensativo. Gostaria de ficar com isto, mademoiselle. Ela piscou. Você é quem vai cuidar da história agora. Você é o guardião do seu legado. Lentamente, ela estendeu a mão sobre a mesa e aceitou o diário. Vou garantir que seja preservado, disse ela. Sem edição. Completo. Poirot se levantou e ajustou os punhos. É tudo o que eu poderia pedir. Caminharam juntos até a plataforma da estação, onde uma brisa leve agitava casacos e cachecóis. O trem de Londres parou com um guincho suave, e Poirot embarcou, mala na mão. Quando a carruagem partiu, ele olhou pela janela e viu Iris ainda parada na plataforma, com o caderno preto debaixo do braço e a outra mão erguida em uma silenciosa despedida. Poirot retribuiu o gesto com um leve levantar de mão e então voltou o olhar para a frente. Haveria outros casos, outros quebra-cabeças. Mas esta, com seu cálice quebrado e suas verdades enterradas, permaneceria em sua memória não pela inteligência do crime, mas pela pungência das mentiras que as pessoas contam para perdurar. E no coração dessa mentira, ainda havia algo real. Luz na escuridão. Semper. O trem balançava suavemente ao longo dos trilhos enquanto atravessava a paisagem, os campos lá fora se fundindo em uma tapeçaria verdejante do início da primavera, levemente borrada pelo vidro embaçado da janela do vagão. Poirot estava sentado sozinho em sua cabine, o suave zumbido do movimento uma companhia familiar. A mala de couro gasta repousava a seus pés. No assento ao lado dele, o caderno agora fechado que Iris Linley havia descoberto jazia imóvel e carregado de significado, como se o peso de suas verdades finalmente tivesse se acalmado. Ele já tinha lido 2 vezes. Cada página da caligrafia de Greene estava imersa em uma curiosa mistura de culpa, dever e uma clareza moral que lentamente despontava. O que começara como distanciamento profissional, o olhar de um avaliador para uma comissão bem paga, evoluíra, ano após ano, para algo mais. Poirot havia traçado o momento nas anotações de Greene em que a mudança ocorrerá. A linha em que as observações se transformavam em perguntas, e as perguntas começavam a perturbar sua consciência. Greene não retornará à abadia de Gulbury como um cruzado ou sabotador, mas como um homem tentando conciliar o que havia feito com o que agora acreditava ser certo. E ele foi assassinado por isso. No entanto, Poirot não pôde deixar de refletir. As próprias hesitações de Greene,
Sua recusa em agir de forma mais decisiva, em anunciar suas descobertas com clareza, o haviam deixado vulnerável. A verdade, Poirot sabia, não tolerava atrasos sem consequências. Greene esperara tempo demais entre a descoberta e a revelação. Nesse intervalo, o medo se insinuara. O medo de Alaric, aguçado em desespero, tornará-se letal. O assassino confessara. A justiça prosseguiria conforme o sistema inglês exigia. Mas a mente de Poirot nunca se contentava apenas com o ato. Ele estudava o porquê, e, o mais preocupante de tudo, o quase. O cálice tinha sido o instrumento. Sim. Mas não a arma. Isso, sempre, era a fraqueza humana. A necessidade de preservar uma ilusão, o terror da exposição, as histórias que as pessoas contavam a si mesmas sobre o que estavam protegendo. E, no entanto, em meio a tudo isso, a mentira, a violência, a criação de mitos, Poirot ainda encontrou um vislumbre de algo nobre. A bravura silenciosa de Iris Linley. A crenca trágica de Lady Eugenia. Até mesmo o impulso final e hesitante de Greene em direção à verdade. Ele enfiou a mão no casaco e retirou a fotografia mais uma vez. A última que Greene havia tirado. Segurando-a sob a luz suave do teto, estudou o ângulo, o brilho do metal, o contraste sutil onde a nova gravura havia sido riscada com uma mão inquieta e inexperiente. Greene 2017. Prova? Não é uma mensagem para os outros. Um lembrete para si mesmo. Uma decisão adiada. Poirot dobrou a foto cuidadosamente e a guardou no caderno. O trem diminuiu a velocidade ao se aproximar da próxima estação. Ainda não era Londres, mas uma parada tranquila em uma vila cujo nome Poirot desconhecia. Ele não desembarcaria, mas observava a plataforma distraidamente. Uma família com bagagem. Um homem lendo um jornal. Um carregador apressado com uma carroça. E então, no outro extremo, uma figura que ele reconheceu. Senhora Daphne Valley. Ela estava sozinha, sem bagagem, nem parecia estar esperando alguém. Apenas observando o trem. Seus olhos perscrutavam cada janela lentamente, procurando. Poirot endireitou-se na cadeira, mas ela não o viu. Ela finalmente se virou e caminhou de volta para a praça da vila, com o guarda-chuva balançando levemente na mão. Ele franziu a testa, pensativo. Não foi coincidência. Ele estendeu a mão mais uma vez para o caderno. Talvez tivesse deixado passar alguma coisa. Nem todas as pistas se revelam à primeira vista. Muitas vezes, elas permanecem em silêncio, aguardando o ângulo correto da luz. Ele folheou para as entradas finais. E ali, na última página, uma que ele havia esquecido, pensando que estava em branco, havia uma única frase, rabiscada às pressas, de lado, na margem. Ela sabia. Não a Eugênia. A outra. Ela me avisou uma vez. Não só sobre o cálice. Poirot recostou-se. Não a Eugênia. A outra. Senhora Valley. Ele pensou no aviso que ela fizera a Greene, como ela o mencionara quase despreocupadamente durante a primeira entrevista, disfarçada de desaprovação. Eu lhe contava histórias que brilham demais, geralmente se esgotam rapidamente. Na época, parecerá cinismo oportuno. Mas talvez fosse mais do que isso. Ele repassou os movimentos dela na memória. Sua presença no corredor de hóspedes na manhã seguinte à morte de Greene. O embrulho de pano em sua mão. Ela havia admitido ter pegado o caderno. Alegou que o queimou. Mas e se ela tivesse mentido? E se ela tivesse lido? E descoberto naquelas páginas não apenas a verdade sobre o cálice, mas algo mais? Algo sobre si mesma? Poirot recuperou a fotografia. Desta vez, não olhou para o cálice, mas para o fundo, prateleiras borradas, contornos tênues. Ali, em uma prateleira estreita atrás do pedestal, estava um livro. Pequeno, encadernado em couro. Exatamente igual ao que Greene usava. E se houvesse dois? Escondido. Outro deixado à vista de todos. Uma para a descoberta, a outra para a ocultação. Poirot sentiu um arrepio percorrer seu corpo, delicado, certo.
Ele havia solucionado o assassinato. Mas o caso ainda não estava encerrado. Ele pegou sua mala de viagem, retirou um formulário de telegrama em branco e começou a escrever rapidamente. Para Inspetor Frobisher, Polícia de Wiltshire urgente. Solicite busca imediata na biblioteca da Abadia de Iguburi priorizar. Estante traseira da capela, seção inferior direita. Procure um pequeno diário preto ou item similar. Possível motivo ou evidência adicional garantir que Lady Eugênia e Miss Linley sejam informadas. Ele dobrou o formulário cuidadosamente e o passou ao condutor em sua próxima caminhada pelo trem. Então Poirot recostou-se mais uma vez, mas não relaxou. Sempre havia outra sombra por trás da cortina. A verdade sobre o cálice fora simples, no fim das contas. Uma fábula construída sobre fragmentos, meio acreditada, meio forjada. Mas a verdade sobre as pessoas, essa nunca foi tão clara. Greene tentará corrigir seu histórico. Sim. Mas também guardara segredos. Sobre o que sabia. Sobre quem soubera com ele. E Daphne Vallis, tão serena, tão leal, tão cuidadosa, permanecerá próxima de Lady Eugênia durante todas as fases da transformação do cálice. Ela conhecia sua história, possivelmente até sua verdadeira origem. Mas nunca se apresentará. Porque, Poirot agora suspeitava, o silêncio dela não fora meramente por causa de Eugênia. Tinha sido para ela mesma. E quando o trem partiu da estação, acelerando mais uma vez em direção a Londres, Hercule Poirot sentou-se com seu caderno fechado, seus olhos fixos não no passado, mas na pergunta que permanecia. O que mais Lionel Greene havia descoberto antes de morrer, e quem mais, além de Alaric, tinha motivos para enterrá-lo? A última carta do inspetor Frobisher chegou 4 dias depois, entregue em um envelope simples no modesto apartamento de Hercule Poirot em Londres. Era fim de tarde, e Poirot acabará de arrumar um novo vaso de crisântemos na mesa lateral. Cada flor girava exatamente no mesmo ângulo. A correspondência caiu com seu habitual baque sem cerimônia no carpete, mas Poirot, sempre organizado, pegou a carta com grande cuidado. Ele abriu-a com uma pequena faca com cabo de marfim e leu. Como ele esperava, o segundo caderno foi encontrado. Estava enfiado atrás de uma fileira de manuais de oração e histórias devocionais, escondido quase invisivelmente na prateleira da biblioteca dos fundos da capela. A encadernação combinava com o estilo de Greene, uma cópia do primeiro, mas o conteúdo era notavelmente diferente. Menos profissional, mais pessoal. Não continha nenhuma análise do cálice. Nenhum diagrama ou avaliação. Apenas fragmentos. Reflexos rabiscadas. Nomes. E uma única entrada, datada de 3 semanas antes da morte de Greene, escrita com uma mão trêmula. Daphne sabia. Ela estava lá quando a falsificação foi discutida, em 2017, no escritório. Ela me avisou para não investigar mais a fundo. Mas acho que ela participou disso, um dia. Talvez ainda participe. Ela disse, deixem os mitos adormecidos para lá. E então sorriu. O mesmo sorriso que ela exibia quando cheguei à abadia no mês passado. Poirot largou a carta e pegou seu próprio caderno, abrindo na página onde havia listado a declaração original da senhora Vallis. Uma linha, sublinhada, Lionel Greene tinha segredos. Isso não é conjectura, é senso comum. Agora, ele via a ironia daquilo. Ela conhecia o maior segredo de todos, porque ajudara a criá-lo. Ela não matou Lionel Greene, mas moldou o mundo que levou à sua morte. Mais tarde naquele dia, Poirot enviou uma nota discreta para Lady Eugênia. Ele não detalhou o segundo caderno. Não mencionou o nome da senhora Vallis. Apenas escreveu: Senhora, a verdade em torno do cálice vai além da avaliação e do medo de um homem. Com o tempo, a senhora terá que escolher entre proteger o passado ou iluminá-lo. Aconselho a segunda opção, não por reputação, mas pela paz. A senhora já viveu demais com sombras. Agora, talvez, seja a hora da luz. Atenciosamente, com o maior respeito, Hercule Poirot. Nenhuma resposta veio, nem ele esperava uma. Mas 2 semanas depois,
A Sociedade Histórica anunciou que Lady Eugênia Veustone havia solicitado formalmente uma revisão acadêmica de sua coleção. Na declaração oficial, ela reconheceu incertezas quanto à procedência do cálice e expressou seu desejo de que os estudiosos elucidem relíquias há muito envoltas em tradição interpretativa. Não foi uma confissão, mas foi o suficiente. Iris Linley, em carta a Poirot, confirmou que a Sra. Wallis havia deixado a abadia discretamente logo depois, alegando problemas de saúde. Não houve escândalo. Nenhuma acusação. Seu nome desapareceu suavemente no fundo, como uma figura pintada em um painel antigo, nem santa nem vilã, mas simplesmente parte do cenário. Alaric Veustone, agora aguardando julgamento, já havia desaparecido dos registros do espólio. Lady Eugênia nunca mais falou dele em público. Poirot leu a carta de Iris atentamente, observando seus planos de publicar um artigo sobre a invenção cultural de relíquias sagradas na Inglaterra do pós-guerra, com uma seção sobre a reconstrução simbólica do cálice de São Vaurien. Ela o dedicou, disse ela, à verdade, e àqueles que a buscaram tarde demais. Poirot dobrou a carta e colocou-a dentro da mesa. Ele se permitiu uma rara noite de folga. Sem compromissos. Sem casos. Jantou modestamente, tomou sua tisana e sentou-se à janela, contemplando a rua tranquila lá embaixo. Ele refletiu não sobre o assassino, essa parte da história se resolvera com o peso das evidências, mas sobre aqueles que ficaram para trás. Sobre Lady Eugênia, finalmente despojada de sua ilusão. Sobre Iris Linley, saindo da sombra de lendas empoeiradas para reivindicar sua própria voz. E sim, até mesmo sobre Lionel Greene, cujo ato final não fora covardia, mas consciência. Lenta demais, talvez, mas, em última análise, genuína. E Poirot, como sempre, fora a testemunha. O revelador. Aquele que, com ordem e método, desvendara o emaranhado da fragilidade humana. Ele se levantou, alisou o paletó e ajustou o bigode com meticulosa precisão. Então ele apagou a lâmpada e, no silêncio aconchegante de seu apartamento, sussurrou baixinho para a escuridão. Uma luz na escuridão. Sim, mesmo agora. E com isso, o caso de A Pista no Cálice Quebrado estava completo.